Durante essa semana, o Jornal da Justiça, primeira edição, vai exibir o que foi destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2013. A pauta do segundo semestre foi marcada pelo julgamento de recursos da Ação Penal 470, que determinou a prisão de parte dos condenados. Reveja agora os principais trechos desse julgamento, considerado um dos mais importantes já realizados pela Suprema Corte. No segundo semestre de 2013, ao todo, foram julgados 26 embargos de declaração, 10 segundos embargos de declaração e 6 agravos regimentais, recursos dos condenados na Ação Penal 470 por corrupções ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Na primeira sessão, os ministros analisaram questões preliminares, comuns a vários processos. Da lista de condenados, o nome de Carlos Alberto Quaglia foi o primeiro da pauta. Os ministros rejeitaram o embargo de declaração. Esta decisão vincula as instâncias inferiores, de forma tal que esse processo não pode nem deve continuar na instância inferior. De modo que eu, negando igualmente provimento aos embargos de declaração, concedo, no entanto, habeas corpus de ofício para o trancamento da ação penal em primeiro grau. Já o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, questionou a necessidade de inclusão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu no processo. O revisor da Ação Penal 470, ministro Ricardo Lewandowski, lembrou que em nenhum momento o Ministério Público Federal citou qualquer denúncia contra o ex-presidente da República. A pretensão do embargante é nitidamente de reformar o acordo embargado na parte em que não acolheu o pleito por ele formulado como preliminar da ação penal, e a isto não se prestam os embargos declaratórios. Por unanimidade, a Corte rejeitou os embargos de Delúbio Soares, condenado a 8 anos e 11 meses de prisão. O ex-tesoureiro do PT, além de questionar a dosimetria da pena, alegou omissões e contradições na condenação por formação de quadrilha e corrupção ativa. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, não viu nenhuma contradição no acórdão. A matéria foi tratada de modo claro, lúcido, direto, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre essa matéria que tenha prejudicado a capacidade de compreensão do embargante. O publicitário Marcos Valério, condenado a 40 anos, 1 mês e 6 dias de prisão por corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e evasão de divisas, teve um dos embargos atendido para a redução dos valores de dias-multa de 15 para 10 salários mínimos. Para o ministro Celso de Mello, não havia discrepância como alegava o réu. A discrepância existe apenas no que se refere ao número de salários mínimos. Não 15, como constou, mas, na verdade, 10 salários mínimos. No julgamento da Ação Penal 470, o ex-ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, José Dirceu, foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão e 260 dias multa pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. As penas foram mantidas no julgamento dos embargos de declaração. Nada se mostra mais lesivo aos valores que informam a ordem democrática e republicana e, por consequência, a própria integridade da paz pública, que é o bem jurídico penalmente tutelado pela punição que se faz ao delito de quadrilha, do que a presença na condução do Estado e das agremiações políticas de altos dirigentes governamentais e partidários, integrantes de quadrilha formada e constituída para corromper o poder. A grande maioria dos embargos declaratórios foi rejeitada pela Corte do Supremo. Não foi diferente no caso do ex-presidente nacional do PP, Pedro Correa, condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Ele teve os embargos negados por unanimidade. Chegou a alegar ainda que havia erro material no julgamento quanto ao crime de formação de quadrilha. O embargante tenta rediscutir o mérito da ação penal, mas eu estou rejeitando estas alegações por considerar que há, sim, essa adequação entre acusação e condenação. Os 11 ministros rejeitaram também os embargos do deputado João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses por corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Concluída essa fase, a Corte passou a analisar os segundos embargos declaratórios e, logo depois, os embargos infringentes. Foram admitidos aqueles em que as decisões condenatórias majoritárias tinham pelo menos 4 votos absolutórios. Na ocasião, houve empate em 5-5 entre votos favoráveis e contrários à aceitação dos infringentes. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, como último a votar, decidiu pelo cabimento de tais embargos. A mera existência desta divisão num julgamento penal proferido originariamente pela Suprema Corte do nosso país, em instância única. Tudo isso eu recomendaria que admitíssemos a possibilidade dos embargos infringentes. Encerrada essa fase, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, determinou inicialmente a prisão de 12 condenados na ação penal 470, com penas que já transitaram em julgado. Posteriormente, foram determinadas mais 4 prisões. O julgamento dos embargos infringentes deverá ocorrer em 2014, em data a ser marcada.